Realização de treinamento de força, ter cautela. Olha só, com treino intenso, porque o ventrículo esquerdo pode exercer pressões superiores a maior que 300 milímetros de mercúrio, qual pode ser potencialmente lesivo. Aí você pode estar perguntando, mas e esse estudo, professora, que você citou, com relação à isometria e treinamento intervalado de alta intensidade? Aí são várias variáveis que a gente deve levar em consideração. Por isso que eu não posso generalizar. Por isso que eu tenho que avaliar o meu aluno. Mas não quer dizer que ele não possa fazer. É essa a diferença. Na minha época de graduação, eu ouvi que hipertenso não podia fazer exercício acima da linha do ombro, como, por exemplo, um pulley. Não podia. Por que não podia? Porque aumentava a oclusão dos vasos. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, é preciso investigar o seu aluno e avaliar. Por isso que eu digo que tudo começa com uma boa avaliação física. Realização com cautela dos exercícios para membros superiores, é o que eu acabei de dizer, devido à maior resposta pressórica. Mas quer dizer que você não vai treinar membro superior com indivíduo hipertenso? Claro que não. É questão de você saber o que você está fazendo. Evitar a manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? É o bloqueio respiratório por alguns segundos, que eleva a pressão arterial, acarretando maior risco de acidente vascular. Evitar o componente estático, a isometria, olha só aí, porque provoca uma maior oclusão de capilares. Mas esse estudo mostrou bons resultados com exercício isométrico, só que a gente precisa levar em consideração aí vários fatores, várias variáveis. Mas isso aqui não entra como regra. Medicamentos antihipertensivos, como beta-bloqueadores e diuréticos, prejudicam a habilidade de regulação da temperatura corporal durante o exercício e provocam episódios de hipoglicemia durante e após o exercício e hipotensão após a finalização imediata da atividade. Cuidados básicos. Então, olha só que interessante. Indivíduo hipertenso que faz uso de beta-bloqueador e diurético, além de interferir na temperatura corporal, então você precisa se preocupar com a hidratação dele durante os treinos. E outra informação importante: indivíduo hipertenso que só treina de manhã, antes de iniciar o treino dele, ele precisa se hidratar muito. Por quê? Como ele passou ali horas dormindo, né? Então, todo o processo fisiológico ali, todos os sistemas fisiológicos dele trabalharam com uma menor, pode-se dizer, intensidade, porque ele estava dormindo, certo? Quando ele vai acordar e vai treinar, principalmente o sangue dele está mais viscoso no período da manhã. Então, indivíduos hipertensos, tanto é que a indicação é que façam atividades mais tarde. Ah, mas eu não tenho horário, meu aluno não tem horário para fazer mais tarde. O horário dele é 6 horas da manhã, é 7 horas da manhã. Se preocupe em orientá-lo com relação à hidratação e a hidratação durante o treino. E com relação à hipoglicemia, fique atento, porque tem-se uma redução da glicemia para a utilização ali como fonte de energia da glicose sanguínea e hipotensão, porque eu tenho dilatação dos vasos. São o quê? Adaptações agudas ao treinamento, ao exercício, que a longo prazo vão virar aí, por exemplo, a questão da redução da resistência vascular periférica, reduz a pressão arterial, certo? Que é, exatamente isso que o indivíduo precisa. Então, como que eu calculo? Como que eu estimo
a intensidade através da frequência cardíaca para o indivíduo hipertenso que faz uso de beta-bloqueador. Então, a gente vai usar o quê? Uma correlação entre a dose do medicamento beta-bloqueador e a diminuição percentual da frequência cardíaca, tá? Por isso que eu avalio isso na avaliação física. Na anamnese eu já coloco. E eu falo, a prescrição começa na anamnese da avaliação física, exatamente pensando aí já na minha prescrição. E já pensando em toda a fisiologia aplicada ali, quais são as adaptações que eu quero gerar para o meu aluno. Então, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa fórmula que eu vou te mostrar aqui agora, pode printar a tela, essa live vai ficar disponível, tá? Para você ver e rever quantas vezes você quiser, mas por um tempo limitado, depois ela sobe para a plataforma só para os alunos do método RFI, mas ela vai ficar liberada aqui para você durante um tempinho. E aí, a gente vai fazer uma correlação entre a dose do medicamento e a diminuição do percentual da frequência cardíaca. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nessa condição, você precisa determinar o percentual da redução. Então, a gente vai calcular, a partir da dose do medicamento, qual que é o percentual. Só que nesse caso, que é o medicamento beta-bloqueador. No caso aqui do Eslon, a dele é o quê? A losartana que ele toma, que ele faz uso, é diurético. Age no sistema renina-angiotensina. Então, essa conta aqui, esse cálculo, não vale para esse tipo de medicamento. Apenas para os medicamentos que são beta-bloqueadores. Como eu coloco o exemplo aqui, o propanolol. Que o propanolol, ele é beta-bloqueador. E existem outros, tá ok? Então, aqui eu vou pegar o quê? Frequência cardíaca de treino. Aquela fórmula de frequência cardíaca de treino, frequência cardíaca de reserva, que você vai trabalhar ali. Qual que é a zona-alvo que você quer trabalhar? Ah, você quer trabalhar pensando em mais mobilização de gorduras? Então, você vai trabalhar ali em torno de 60%, 70%, 75% ali da frequência cardíaca máxima. Certo? Que isso é estimado através do VO2 máximo. E aí, você faz o cálculo da frequência cardíaca de treino para o seu aluno, usando a fórmula da frequência cardíaca de reserva lá a 60% e a 70% da máxima. E aí, você acha lá esses valores. Só que aí, você vai corrigir esse percentual de frequência cardíaca. Como? Essa formulazinha aqui, ó. Y mais 95,58, eu vou te dar um exemplo, tá? Dividido por 9,74. Em que Y é o quê? A dose em miligramas do medicamento, ou equivalente. Então, o que a gente tem? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu fiz o cálculo lá, né? Frequência cardíaca de repouso, mais o percentual, vezes frequência cardíaca máxima, menos a de repouso, que é a fórmula. Achei lá 130 batimentos por minuto na intensidade que eu calculei, que é a frequência cardíaca de treino para o meu aluno. Só que esse valor aqui não é o real. Por quê? Porque ele faz uso de beta-bloqueador. Então, a frequência cardíaca de repouso dele que eu usei está sendo mascarada pelo medicamento. Então, eu vou fazer uma correlação de percentual pela dosagem do medicamento dele. Então, ele vai iniciar o programa comigo, hoje, ele toma 100 miligramas de propanolol. Então, qual que vai ser a correção? Aí eu vou jogar nessa formulazinha que eu te mostrei aqui agora. Eu só vou substituir o Y pela dosagem, que no caso aqui vai ser 100 miligramas. Então, eu já fiz a conta para adiantar, né?
eu chego a esse valor, 195,58 mais 9,74, que é igual, dividido isso aqui, né? Mais não, tá? Que eu somei isso e aqui eu divido. Deixa eu corrigir, que eu não gosto de deixar nada errado, gente. Peraí, aqui, 195,58 dividido por 9,74, que é igual a 20%. Então, é um percentual a se corrigir. Qual que era a frequência cardíaca de treino que eu tinha achado? 130 batimentos. Mas quando eu faço essa correlação para corrigir o percentual, eu vou dividir, vou jogar na fórmula a dosagem em miligramas e o percentual a ser corrigido é menos 20%. Então, a frequência cardíaca prevista de 130 batimentos por minuto menos 20%, relativa a 100 miligramas de propanolol, a gente vai ter a frequência cardíaca de treino corrigida para 104 batimentos por minuto. Então, ao invés de 130, são 104 batimentos por minuto. Então, você corrige de acordo com a dosagem de medicamento. Se ele faz uso de 100 miligramas, se ele faz uso de 40, se ele faz uso de 50, de 20, você vai colocar aqui, ó, que na formulazinha é no lugar aqui do Y, que é a dosagem. Mas tem que ser beta-bloqueador. Por isso que você precisa pegar a bula do medicamento do seu aluno e ver em qual mecanismo que ele age. E aí, para melhorar ainda mais, existe essa tabelinha aqui, ó, de redução já com as dosagens. Mas, às vezes, a dosagem que o seu aluno faz uso não tem na tabelinha e você faz o cálculo, que é simples, tá? Então, por exemplo, se o seu aluno faz uso de 10 miligramas de um medicamento equivalente ao propanolol, ou seja, que age no sistema, no mecanismo ali de beta-bloqueador, você vai reduzir da frequência cardíaca de treino que você encontrou para ele. Então, primeiro você faz o cálculo normal, como se fosse um indivíduo normotenso. Só que depois você faz essa redução percentual pela dosagem do medicamento. E aí, ó, se for 10 miligramas, 11% a menos do que aquele valor que você encontrou. 25 miligramas, 12% a menos. E por aí vai. Né? A gente fez aqui com 100 miligramas, ó, 20%. Tá ok? Então, você faz essa redução do percentual e aí sim você estará trabalhando na intensidade correta com o seu aluno que é hipertenso, que faz uso de beta-bloqueador. Porque você vai monitorar durante os treinos dele a frequência cardíaca. O que eu sempre indico é você calcular VO2 máximo, calcular o percentual do treino em cima do VO2 convertendo em frequência cardíaca, mas aí, se ele faz uso de medicamento, você precisa fazer essa correlação. Então, é assim que você vai trabalhar com o seu aluno hipertenso. E como eu te disse, aqui, essa informação, esses dados, essa fórmula que eu te mostrei, você não vê isso na faculdade, não. Isso você vê em uma especialização, e mesmo assim uma especialização que seja voltada para essa área. Tá ok? Então, eu quero que você tenha um diferencial, trabalhe de forma diferente e que comece 2022 aí gerando mais resultados para os seus alunos, para aumentar seu faturamento e você conseguir o que você deseja. Apliquem isso com seus alunos, que isso vai te dar resultado. E se você já teve procura por algum aluno hipertenso e ficou com receio de atuar com esse aluno, agora você não precisa ter mais medo. E eu te digo que isso faz muita diferença. Eu trabalhei muito tempo como personal com vários alunos hipertensos e faz muita diferença no resultado. Muita mesmo.
De verdade. E outra, você fazer isso, o seu aluno já vai falar assim: ninguém nunca fez isso comigo. E quando ele vê o resultado, e aí você precisa compreender quais são as adaptações fisiológicas que você quer gerar para esse aluno, certo? Exatamente para não correr o risco de prescrever de forma errada. Porque se você entende quais são os processos fisiológicos, quais são as adaptações, você prescreve com a intensidade correta, respeitando os princípios do treinamento, levando em consideração a individualidade do indivíduo, levando em consideração as variáveis desse indivíduo, e isso tudo só tende a lhe trazer bons resultados. E aí é felicidade total. Porque às vezes o aluno ele faz... Tem um caso recente de uma aluna minha do método RFI, que ela deve estar até assistindo agora, que ela colocou, se eu não me engano, 4 medicamentos que o aluno faz uso hipertenso. E aí ela achou muito estranho a resposta da frequência cardíaca dele. E ela fez esse cálculo para ele e deu totalmente diferente do que ele estava treinando por conta própria. Então, só aí ela já ajustou toda a carga de treino dele ali, volume, intensidade, e aí as respostas são totalmente diferentes, tá? Se você pode estar perguntando aí agora, mas se ele faz uso de vários tipos de medicamento, você olha o beta-bloqueador com maior dosagem. Que às vezes ele toma ali 4, como dessa aluna, que ela comentou, essa personal, 4 medicamentos diferentes. E desses 4, tem um que é beta-bloqueador, os outros 3 agem lá no sistema renina-angiotensina. Qual que eu olho? Você vai olhar o beta-bloqueador para usar essa conversão aqui. Tá ok?